O vestido dos meus sonhos, reduzido a farrapos. Minha sogra, com seu sorriso venenoso, era a culpada. O casamento estava arruinado, ou era o que ela pensava. Mal sabia ela que a festa ainda aconteceria, mas o cardápio principal seria a sua humilhação. Pública, servida fria com o dinheiro do buffet que ela tanto desprezou. Desde pequena, eu sonhava com o dia do meu casamento. Não com o príncipe encantado em si, mas com a celebração, a união, o vestido branco esvoaçante que me faria sentir como a protagonista de um conto de fadas. Quando conheci o Marcos, tudo pareceu se encaixar. Ele era gentil, divertido e, o mais importante, me amava com uma intensidade que aquecia minha alma. O pedido de casamento foi romântico, na praia ao pôr do sol, exatamente como eu imaginava. A partir dali, mergulhei de cabeça nos preparativos. Cada detalhe era pensado com carinho. As flores, a música, o local da cerimônia e, claro, o vestido. Ah, o vestido. Eu o encontrei depois de meses de busca incessante. Era uma peça única, de um estilista local, com renda delicada bordada à mão e uma saia que parecia flutuar. Quando o vesti pela primeira vez, lágrimas vieram aos meus olhos. Era ele. Era a materialização de todos os meus sonhos de menina. Marcos o viu apenas em fotos, e mesmo assim, seus olhos brilharam. A única sombra em toda essa felicidade era minha futura sogra, Dona Elvira. Desde que Marcos e eu começamos a namorar, ela nunca escondeu sua desaprovação velada. Eu não era boa o suficiente para ser o menino de ouro. Ela vinha de uma família tradicional, com certo status social, e eu, de origem mais humilde, embora batalhadora e com minha própria carreira, nunca me encaixei em seus padrões. Seus comentários eram sempre ácidos, disfarçados de conselhos ou preocupações. Querida, esse seu trabalho não é um pouco instável? Ou, Marcos sempre teve gostos tão refinados, espero que você consiga acompanhá-lo. Eu engolia. Em seco, sorria amarelo e tentava relevar, pelo bem do meu relacionamento com Marcos, que, coitado, vivia tentando apaziguar os ânimos entre nós duas. Com os preparativos do casamento, a situação piorou. Dona Elvira queria opinar em tudo, desde a lista de convidados, onde tentou incluir inúmeros parentes distantes que eu nunca vi na vida, até o sabor do bolo. O buffet foi uma batalha campal. Eu queria algo moderno, com finger foods e ilhas. Temáticas, enquanto ela insistia num jantar formal, tradicional e, na minha opinião, terrivelmente datado. No fim, cedemos em alguns pontos para evitar mais conflitos, mas a tensão era palpável. O vestido, no entanto, era meu território sagrado. Fiz questão de escolhê-lo sozinha, com minha mãe e minha melhor amiga. Quando Dona Elvira soube o valor, quase teve um ataque. Um absurdo, um desperdício de dinheiro por um pedaço de pano, que você só vai usar uma vez. Com esse valor, poderiam dar uma entrada melhor no apartamento. Marcos, sempre paciente, tentou explicar que era meu sonho, mas ela apenas bufava e mudava de assunto, com aquele olhar de quem pensa, que garota. Fútil. A semana do casamento chegou, e com ela, uma ansiedade gostosa misturada com o estresse final dos preparativos. Eu estava hospedada na casa dos meus pais, como manda a tradição que minha mãe tanto prezava. O vestido estava guardado a 7 chaves no meu antigo quarto, pendurado em uma capa protetora especial, intocável. Na véspera do grande dia, sexta-feira, depois de um dia corrido resolvendo os últimos detalhes com fornecedores, cheguei em casa exausta, mas feliz. O dia seguinte seria o meu dia. Minha mãe havia saído para buscar algumas encomendas, e meu pai estava no trabalho. Eu estava sozinha, em casa, o que era raro. Decidi dar uma última espiada no vestido, só para acalmar o coração e visualizar o momento de caminhar até o altar. Abri a porta do quarto com um sorriso, sentindo as borboletas no estômago. Mas o sorriso morreu nos meus lábios no instante em que meus olhos pousaram na capa do vestido. Ela estava rasgada, jogada no chão. E o vestido... Ah, meu Deus, o vestido... Ele estava estraçalhado. Não era um rasgo acidental. Eram cortes precisos, violentos, feitos com tesoura, talvez até uma faca. A renda delicada estava em farrapos. A saia esvoaçante parecia ter sido atacada por um animal selvagem. Havia manchas escuras, como se tivessem esfregado algo sujo nele, talvez graxa ou tinta. Senti minhas pernas fraquejarem, o ar me faltar. Um grito ficou preso na minha garganta. Era uma cena de pesadelo, uma profanação do meu maior sonho. Caí.
de joelhos, as lágrimas vindo em torrentes, misturando-se à poeira do chão. Quem? Quem poderia ter feito uma maldade tão cruel, tão calculada? Minha mente girava, buscando uma explicação, um culpado. Não havia sinais de arrombamento na casa. A porta dos fundos, que dava para o quintal, estava trancada por dentro, como sempre. Só alguém com acesso à casa poderia ter feito aquilo. A imagem de Dona Elvira, com seu sorriso cínico e seus comentários depreciativos sobre o vestido, assaltou minha mente com uma força avassaladora. Seria realmente possível que ela chegasse a esse ponto? A dúvida se instalou, misturada a um medo gelado do que estava por vir se minhas suspeitas se confirmassem, especialmente com o casamento a menos de 24 horas. Liguei para minha mãe, desesperada. Ela voltou para casa correndo, e ao ver a cena, desabou em prantos comigo. Depois, a tristeza deu lugar à fúria. "Foi aquela víbora da sua sogra!" Ela rosnou, os olhos faiscando. "Sempre soube que ela não prestava. Ela nunca te engoliu. Minha filha, isso tem o cheiro dela." Tentamos pensar racionalmente. Dona Elvira tinha a chave da nossa casa? Não que eu soubesse, mas ela visitava meus pais ocasionalmente, sempre com alguma desculpa. Talvez tivesse feito uma cópia, ou talvez tivesse entrado quando minha mãe saiu, se aproveitando de um descuido. As perguntas se acumulavam, mas as respostas eram escassas. O fato é que o vestido estava destruído, e com ele, meu ânimo. Liguei para Marcos, a voz embargada. Ele chegou em poucos minutos, pálido, os olhos arregalados ao ver o estado do meu sonho em pedaços. Ele me abraçou forte, tentando me consolar, mas eu via a confusão e o horror em seu rosto. "Quem fez isso, meu amor? Quem seria capaz de uma coisa dessas?" Ele perguntou a voz rouca. Hesitei. Acusar a mãe dele, na véspera do nosso casamento, sem provas concretas, apenas com a minha intuição e o histórico de animosidade dela, seria devastador para ele, para nós. "Eu não sei, Marcos. Eu não sei." Menti, engolindo o nome dela. A casa estava vazia, mas não parece ter sido arrombada. Passamos horas tentando encontrar uma solução. Minha mãe ligou para a estilista, que obviamente não teria como fazer um novo vestido em menos de um dia. Lojas de noivas estavam fechadas ou não teriam meu tamanho, meu estilo. A ideia de casar com um vestido qualquer, ou pior, adiar o casamento que planejamos por mais de um ano, com todos os convidados avisados, muitos vindo de outras cidades, era desoladora. Foi então que minha mãe, com os olhos vermelhos de tanto chorar e de raiva, teve uma ideia. Ou melhor, uma sugestão que acendeu uma fagulha de algo que não era tristeza, mas uma fúria fria e calculista dentro de mim. "Minha filha," ela disse segurando minhas mãos. "Eu sei que seu coração está em pedaços, mas você não pode deixar essa pessoa vencer. Você não pode dar a ela o gostinho de ver seu casamento arruinado." "Mas mãe, o vestido é o meu sonho," solucei. "Eu sei, meu amor. Mas às vezes, os sonhos precisam se adaptar. E às vezes, a justiça precisa ser servida, mesmo que de uma forma inesperada." Ela olhou para os restos do vestido, depois para mim. "Você tem aquele vestido branco, longo, que usou na formatura da sua prima. É lindo, elegante. Não é o vestido de noiva dos seus sonhos, mas você ficaria deslumbrante nele." A ideia pareceu absurda no início. Casar com um vestido de festa usado? Mas então, olhei para o estrago no chão, para a maldade pura que aquilo representava. E a sugestão da minha mãe começou a tomar uma nova forma na minha mente. Não era apenas sobre o vestido. Era sobre não me deixar abater, sobre não permitir que a inveja e o veneno de Dona Elvira triunfassem. E foi aí que a outra parte do plano começou a se formar, lentamente, alimentada pela minha dor e pela minha raiva crescente. Se ela queria me humilhar, destruir meu sonho, ela iria descobrir o sabor amargo da própria medicina. Marcos passou a noite tentando me acalmar, ligando para alguns fornecedores, vendo o que poderia ser feito. Ele estava arrasado, confuso, mas incrivelmente solidário. Ele não mencionou a mãe dele, mas eu via a dúvida em seus olhos quando ele me olhava. Ele a conhecia. Ele sabia do que ela era capaz, mesmo que se recusasse a admitir em voz alta. Na manhã do casamento, eu acordei, com uma determinação sombria. A tristeza ainda estava lá, uma dor funda no peito,
Mas agora havia algo mais. Um propósito. Minha mãe já havia preparado o vestido branco da formatura. Era simples, mas elegante. Com os acessórios certos, um véu emprestado pela minha prima e o buquê que eu tanto amava, daria para o gasto. Não era o sonho, mas era a minha realidade agora. Enquanto me arrumava, com a ajuda da minha mãe e da minha melhor amiga, que chorou comigo ao saber do ocorrido, eu repassava o plano na minha cabeça. A primeira parte era seguir com o casamento, mostrar que eu não seria derrubada. Sorrir, mesmo que por dentro eu estivesse em cacos. A segunda parte... a segunda parte seria a minha catarse. Cheguei à igreja e vi os rostos dos convidados. Alguns com olhares de pena, pois a notícia do acidente com o vestido já devia ter se espalhado como fofoca entre os mais próximos. Vi Dona Elvira no primeiro banco, ao lado do meu sogro. Ela tinha uma expressão de falsa compaixão no rosto, mas seus olhos brilhavam com um triunfo mal disfarçado. Aquilo só fortaleceu minha resolução. A cerimônia foi bonita, apesar de tudo. As palavras do padre, as juras de amor trocadas com Marcos, que segurava minha mão com força, como se temesse que eu fosse desmoronar. Eu sorri, chorei um pouco. De emoção, de tristeza, de raiva contida. Eu estava ali, casando com um homem que amava, e isso era o que importava. Mas a imagem do meu vestido destruído, da maldade de quem o fez, não saía da minha cabeça. Cumprimentamos os convidados, recebemos os parabéns. Dona Elvira veio até mim, com seu abraço falso e palavras açucaradas. Minha querida, que tragédia o que aconteceu com seu vestido, mas você está linda mesmo assim. O importante é o amor, não é? Senti vontade de gritar, de arrancar aquela máscara de bondade do seu rosto, mas me contive. O momento dela chegaria. Após o jantar, que para mim desceu como areia, chegou a hora dos discursos. Meu pai falou, emocionado. O padrinho de Marcos contou algumas histórias engraçadas. E então, Marcos pegou o microfone. Ele falou sobre nosso amor, sobre superação e agradeceu a presença de todos. Seus olhos encontraram os meus, cheios de ternura e preocupação. Quando ele terminou, antes que o mestre de cerimônias pudesse anunciar a próxima atração, eu me levantei. Pedi o microfone a um Marcos surpreso. Um burburinho percorreu o salão. A noiva fazendo um discurso não programado? Aquele era o momento. A festa de recepção, com todos os olhares sobre mim, se tornaria o palco. Eu tinha o dinheiro da segunda, parcela do buffet em mãos, uma quantia considerável, e uma ideia perigosa começando a tomar forma. Como eu poderia usar aquilo para virar o jogo, para transformar a humilhação em uma exposição pública que ninguém ali jamais esqueceria? Boa noite a todos. Comecei, a voz um pouco trêmula no início, mas ganhando firmeza a cada palavra. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês neste dia tão especial para mim e para o Marcos. Um dia que, como alguns já devem saber, começou com um incidente bastante desagradável. Vi Dona Elvira se ajeitar na cadeira, um leve sorriso presunçoso no rosto. Ela achava que eu ia me vitimizar, lamentar o vestido. Mal sabia ela. Sim, meu vestido de noiva, aquele que sonhei por anos, foi brutalmente destruído na véspera do meu casamento. Fiz uma pausa, deixando a informação assentar. Alguém, com uma crueldade que me custa compreender, invadiu a casa dos meus pais e o rasgou em pedaços, tentou manchá-lo, tentou destruir não apenas um pedaço de tecido, mas um sonho. Olhei diretamente para Dona Elvira. Seu sorriso vacilou, por um instante. Muitos devem estar se perguntando quem seria capaz de tamanha baixeza. Quem teria tanto ódio, tanta inveja, a ponto de cometer um ato tão vil contra uma noiva na véspera de um dos dias mais felizes de sua vida? O silêncio no salão era total. Todos os olhos estavam em mim. Marcos me olhava com uma mistura de apreensão e apoio. Eu poderia ter cancelado tudo. Poderia ter me entregado à tristeza, à humilhação. E talvez fosse isso que essa pessoa queria. Que eu não estivesse aqui hoje, celebrando meu amor com o Marcos, cercada por pessoas queridas. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Mas eu decidi que não daria esse gostinho a ninguém. Decidi que o amor e a verdade são mais fortes que o ódio e a mentira. E decidi também que, já que meu sonho de entrar com o vestido perfeito foi roubado, eu usaria a oportunidade e os recursos que seriam destinados a outros fins, para algo mais educativo.
Nesse momento, fiz um sinal discreto para o técnico de som, que eu havia contatado mais cedo, explicando parte do meu plano, sem dar todos os detalhes sórdidos. Ele sabia o que fazer. As luzes do salão diminuíram um pouco, e o telão que estava atrás da mesa do bolo, onde passariam fotos do casal mais tarde, acendeu. Mas não eram fotos românticas que apareceriam ali. A tensão no ar era palpável enquanto o telão ganhava vida. As primeiras imagens do meu vestido, dos sonhos intacto, deram lugar às fotos chocantes da sua destruição. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. O que viria a seguir seria o golpe de misericórdia, a peça que faltava no quebra-cabeça da crueldade de Dona Elvira, e eu me perguntava como ela e todos os presentes reagiriam à revelação que estava por vir. No telão, começaram a passar fotos. Primeiro, uma foto minha, radiante, na prova do vestido original, o vestido dos sonhos. Depois, uma sequência de fotos chocantes, o vestido estraçalhado no chão do meu quarto, os rasgos, as manchas. Murmúrios de horror percorreram o salão. Vi muitos convidados levando as mãos à boca. Isso, continuei, a voz embargada, mas firme, apontando para o telão. Foi o que fizeram com o meu sonho. Um ato de pura maldade, e eu me perguntei, quem se beneficiaria com a minha tristeza? Quem sempre me olhou com desdém, com inveja? Quem nunca aceitou meu relacionamento com o Marcos? Meus olhos estavam fixos em Dona Elvira. Ela estava pálida, os lábios tremendo. Meu sogro a olhava com uma expressão confusa e preocupada. Marcos parecia ter entendido onde eu queria chegar, e seu rosto era uma máscara de dor e incredulidade. E então, lembrei-me de pequenos detalhes, de visitas inesperadas, de um chaveiro que sumiu misteriosamente da bolsa da minha mãe há alguns meses, e depois reapareceu, de comentários venenosos disfarçados de preocupação. As fotos no telão mudaram. Agora eram prints de mensagens. Mensagens que minha melhor amiga, perita em redes sociais e com alguns contatos, conseguiu resgatar de um grupo secreto que Dona Elvira mantinha com algumas de suas amigas igualmente peçonhentas. Nelas, Dona Elvira desfilava seu desprezo por mim, criticava minhas escolhas, meu trabalho, minha família. E em algumas mensagens mais recentes, ela falava sobre o absurdo do meu vestido, sobre como eu era fútil e gastadeira, e como alguém precisava dar um jeito naquela menina mimada antes que ela arruinasse a vida do meu Marquinhos. O choque no salão era audível. As pessoas se entreolhavam, cochichavam. As amigas de Dona Elvira, presentes na festa, pareciam querer se enfiar debaixo da mesa. Mas isso não era suficiente. Continuei, minha voz ganhando um tom de aço. Faltava a prova cabal, e ela veio, de onde menos se espera. As imagens no telão mudaram novamente. Agora era um vídeo. Um vídeo curto, um pouco tremido, gravado pela câmera de segurança do vizinho da frente dos meus pais, que meu pai, desconfiado, pediu para verificar após o incidente. A câmera, por sorte, pegava um ângulo da rua e da entrada da casa dos meus pais. E lá estava ela, Dona Elvira, entrando sorrateiramente na casa dos meus pais na tarde de sexta-feira, no horário em que eu disse que estaria resolvendo coisas, na rua, e minha mãe havia saído. Ela olhava para os lados, certificando-se de que ninguém havia, e entrou. Minutos depois, o vídeo a mostrava saindo, apressada, com uma expressão tensa, carregando uma sacola que antes não tinha. A mesma sacola onde mais tarde encontramos os restos de uma tesoura de jardinagem e um pano sujo de graxa, convenientemente esquecida no fundo de uma lixeira a 2 quadras da casa dos meus pais, encontrada por um amigo da família que ajudou, na busca discreta por evidências. O salão explodiu em um tumulto de exclamações. Dona Elvira tentou se levantar, mas parecia ter perdido as forças. Meu sogro a encarava com uma expressão de horror e nojo. Marcos cobriu o rosto com as mãos. Sim, queridos convidados, eu disse, elevando a voz para ser ouvida acima do burburinho. A pessoa que destruiu meu vestido, que tentou sabotar meu casamento, que destilou seu veneno por anos, está entre nós. É a minha querida sogra, Dona Elvira. Apontei para ela. Todos os olhares se voltaram para a mulher que agora chorava, não de arrependimento, mas de humilhação e raiva por ter sido desmascarada. Ela achou que eu não teria coragem. Achou que eu abaixaria a cabeça. Achou que seu teatrinho de boa samaritana me enganaria. Mas ela subestimou a dor de uma noiva traída e a força de uma mulher que não se deixa abater. Respirei fundo,
o peito aliviado, como se um peso enorme tivesse sido retirado. E quanto ao dinheiro do buffet, dona Elvira? Aquele que a senhora tanto criticou, dizendo que era um desperdício? Olhei para ela com um sorriso frio. Parte dele foi usado para contratar os serviços que nos ajudaram a reunir essas provas. E a outra parte, a maior parte, que seria a segunda parcela do pagamento, eu decidi doar integralmente para uma instituição de caridade que apoia mulheres vítimas de violência doméstica e abuso psicológico, porque nenhuma mulher merece passar pelo que eu passei, nem ter seus sonhos destruídos pela maldade e pela inveja de outras pessoas, especialmente de quem deveria acolhê-la. O silêncio que se seguiu à minha declaração sobre a doação foi quebrado apenas pelos soluços de Dona Elvira e pelos murmúrios chocados dos convidados. Meu sogro se levantou, o rosto uma máscara de decepção e vergonha. Ele foi até a esposa, disse algo ríspido em seu ouvido, e praticamente a arrastou para fora do salão, sob os olhares curiosos e reprovadores de todos. As amigas dela saíram de fininho logo em seguida. Eu me virei para Marcos. Ele ainda estava sentado, a cabeça entre as mãos. Quando finalmente me olhou, seus olhos estavam vermelhos, mas não havia raiva neles. Apenas uma tristeza profunda e uma admiração relutante. A bomba havia sido lançada, e as primeiras consequências já eram visíveis com a retirada humilhante de Dona Elvira. Mas a noite estava longe de acabar. A reação de Marcos, meu recém-marido, era a peça que faltava. Ele ficaria ao meu lado, validando minha atitude, ou a lealdade à mãe, mesmo diante de provas tão contundentes, falaria mais alto, colocando nosso futuro em xeque antes mesmo de começar. Ele se levantou, veio até mim e pegou o microfone. Eu não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Ele começou, a voz embargada. Vergonha, decepção, tristeza. Minha mãe, eu sinto muito, meu amor. Ele se virou para mim, segurando minhas mãos. Sinto muito por tudo que você passou, por ter seu sonho destruído dessa forma. E sinto muito por não ter percebido antes, por não ter te protegido como deveria. Ele se voltou para os convidados. O que minha esposa fez aqui hoje foi um ato de coragem imensa. Ela poderia ter escolhido o silêncio, mas escolheu a verdade. E eu a admiro ainda mais por isso. Ele fez uma pausa, respirando fundo. A festa obviamente tomou com um rumo inesperado. Peço desculpas a todos vocês pelo constrangimento. Mas para aqueles que quiserem ficar, a música vai continuar, a bebida será servida. E nós vamos celebrar o nosso amor, que, eu garanto, é mais forte do que qualquer tentativa de destruí-lo. Suas palavras foram recebidas com aplausos por muitos dos presentes, especialmente meus amigos e minha família. Alguns parentes de Marcos pareciam constrangidos, outros vieram nos cumprimentar, oferecendo apoio. A festa continuou sim, mas com um clima diferente. Havia um peso no ar, mas também um senso de justiça feita. Muitos convidados foram embora mais cedo, o que era compreensível. Mas aqueles que ficaram, dançaram, conversaram, e eu me permiti pela primeira vez naquele dia relaxar um pouco. Conversei com Marcos, que estava abalado, mas decidido a apoiar minha decisão e a reavaliar seu relacionamento com a mãe. Nos dias seguintes, a história se tornou a fofoca do ano na cidade e nos círculos sociais da família de Marcos. Dona Elvira se isolou, e soube que meu sogro estava furioso com ela, ameaçando até mesmo uma separação se ela não buscasse ajuda psicológica e não se retratasse publicamente. Alguns parentes de Marcos nos ligaram para pedir desculpas em nome dela, outros para nos apoiar. Foi um período turbulento, mas libertador. Quanto ao dinheiro doado, a instituição de caridade ficou imensamente grata e fez questão de divulgar. O gesto sem mencionar os detalhes sórdidos, claro, apenas agradecendo a generosidade de um casal recém-casado. Aquilo me trouxe uma paz que dinheiro nenhum poderia comprar. Meu sonho do vestido perfeito foi destruído, sim, mas em seu lugar, nasceu uma força que eu não conhecia, uma capacidade de transformar a dor em ação, a humilhação em justiça. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Marcos e eu tivemos longas conversas. Ele estava magoado com a mãe, mas também preocupado. Insistiu para que ela procurasse terapia. E, surpreendentemente, depois de muita resistência e da pressão do meu sogro, ela acabou cedendo. Não foi uma cura milagrosa, e a relação dela conosco nunca mais seria a mesma, mas era um começo. O escândalo do casamento havia chacoalhado as estruturas da família, e a poeira ainda estava assentando.
A vingança trouxe um tipo de justiça imediata, mas a questão que pairava era se seria possível construir um felizes para sempre, sobre fundações tão abaladas, e como a dinâmica familiar se reconfiguraria depois de uma ferida exposta, de forma tão brutal. Meu sogro se tornou um aliado inesperado. Ele me ligava com frequência, perguntando como eu estava, e expressava sua profunda vergonha pelo comportamento da esposa. Ele fez questão de arcar com os custos de um novo vestido, de noiva, não para eu usar, pois já estávamos casados, mas como um gesto simbólico de reparação. Guardei o valor e, com o consentimento dele e de Marcos, usamos para fazer uma pequena reforma na nossa casa, criando um espaço que fosse verdadeiramente nosso, livre das sombras do passado. A relação com os demais parentes de Marcos também se ajustou. Aqueles que realmente se importavam conosco se aproximaram ainda mais, admirados pela minha coragem. Os que eram coniventes com as atitudes de Dona Elvira, ou que me julgavam pela exposição, naturalmente se afastaram, e isso foi um filtro bem-vindo. Aprendi que laços familiares não são desculpa para a toxicidade. Marcos e eu fortalecemos nossa união de uma maneira que talvez não tivesse acontecido sem essa crise. Ele viu minha força, minha resiliência, e eu vi sua lealdade e seu amor incondicional, mesmo em meio à dor de ver sua família exposta. Ele aprendeu a impor limites à mãe e a priorizar nosso relacionamento. Quanto a mim, a noiva em cinzas, como algumas línguas maldosas me apelidaram inicialmente, descobri que a verdadeira beleza não estava no vestido perfeito, mas na coragem, de ser quem eu sou, de defender minha dignidade e de transformar uma tentativa de destruição em um ato de empoderamento. A festa da verdade não foi a celebração que eu sonhei, mas foi, sem dúvida, a mais memorável e significativa da minha vida. E no final das contas, a justiça, mesmo que servida de forma pouco convencional, teve um sabor incrivelmente doce. O vestido dos sonhos virou pó, mas o respeito que conquistei, inclusive o meu próprio, esse sim, era para sempre. Anos se passaram desde aquele fatídico dia. Marcos e eu construímos uma vida feliz juntos, baseada na confiança, no respeito mútuo e principalmente na comunicação aberta. Tivemos filhos e fiz questão de ensiná-los desde cedo sobre a importância da honestidade, da empatia e de nunca permitir que a maldade alheia apague sua luz. Dona Elvira? Ela continuou sua terapia. Houve progressos, tropeços, mas ela nunca mais foi a mesma. A relação conosco é distante, protocolar. Nunca houve um pedido de desculpas verdadeiramente sincero da parte dela, apenas justificativas e tentativas de se vitimizar. Mas aprendemos a conviver com isso, mantendo uma distância segura para proteger nossa paz. Meu sogro, por outro lado, tornou-se um avô maravilhoso e um grande amigo. Às vezes, quando vejo fotos de noivas em revistas ou em casamentos de amigos, ainda sinto uma pontinha de tristeza pelo vestido que não pude usar. Mas essa tristeza é rapidamente substituída por um orgulho imenso pela mulher que me tornei naquele dia. Aquela que não se curvou à injustiça, que usou a dor como combustível e que provou que, mesmo quando tentam rasgar seus sonhos, você pode costurá-los de volta, mais fortes e com as cores da verdade. A festa da verdade, no fim, não foi sobre vingança, mas sobre reivindicar minha história e meu final feliz, nos meus próprios termos. E isso, nenhum dinheiro no mundo poderia comprar e nenhuma sogra invejosa poderia destruir. Chegamos ao fim de mais uma história. Conte para nós o que achou, qual personagem ou situação te impactou mais. Seu feedback é fundamental. Se essa experiência foi significativa e você quer continuar mergulhando em outras narrativas como esta, não deixe de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Obrigado e até o próximo vídeo.